Sabe quando você sente que a sua vida está travada? Você até está fazendo as coisas, você está se esforçando, você está cuidando, mas tem alguma coisa que está empacando. Às vezes quando você sai de um relacionamento, às vezes quando você sai de um trabalho, e aí você está fazendo tudo direitinho, mas tem alguma coisa que ainda não avança. Você já ouviu falar no corte energético? Sabe que a gente cria vínculos com lugares, situações, pessoas. E se a gente não entender que é preciso fazer esse corte de laços que foi criado, a gente começa a bloquear algumas áreas da nossa vida. Se você está passando por isso, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Bom, meu nome é Alba Michele, se você não me conhece, eu sou terapeuta, escritora, eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, sou taróloga também e trabalho com corte energético. Olha, eu vou até mostrar a minha caixinha, não estão todas as velas aqui, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês entenderem. O que a gente precisa para fazer um corte de laços energéticos? A gente precisa de vela, a gente precisa de barbante, a gente precisa de fogo, a gente precisa de um prato, um lugar seguro, né, que a gente possa trabalhar com fogo. E as velas, elas representam as situações da sua vida, pessoas. Por exemplo, eu quero fazer um corte energético do meu trabalho, porque eu estou tentando trabalhar nesse lugar, mas eu sinto que eu ainda estou amarrada a uma situação do passado, de um trabalho que eu fiquei, ou de um chefe. Eu passei por situações tóxicas, abusivas dentro desse trabalho. Então a gente precisa entender, através do oráculo, o que é que está empacando. Às vezes você está pensando que pode ser sim, o trabalho, pode ser o chefe, mas por que te levou a criar laços com esse lugar e por que essa pessoa te amarra tanto, né? Por que você se sente tão presa e amarrada? É muito interessante a gente falar isso e não associar, às vezes, à constelação familiar. Eu não estou dizendo que todas as técnicas a gente associa à constelação, mas a gente tem um formato sistêmico da nossa vida, né, de pai e de mãe. E quando a gente vai para a terapia, quando a gente vai falar de alguns problemas, tudo volta para pai e mãe. E às vezes o seu chefe, ou a sua chefe, ou aquele trabalho, porque trabalho, relacionamentos, vida profissional, é pai. Então, por que eu criei vínculos e deixei que essa pessoa fosse abusiva comigo dentro do trabalho? Será que eu tenho um problema que eu não resolvi com meu pai? Então pode ser que até na hora do corte energético, né, apareça seu pai. Apareça uma situação que você ainda não resolveu, uma questão que você não resolveu com seu pai. Ah, mas eu me dou super bem com meu pai. Tudo bem. A questão não é essa, de você se dar bem ou não se dar bem. É que pode ser que você esteja idealizando a sua vida profissional de acordo com as expectativas do seu pai, por exemplo. E aí você atraiu aquele tipo de lugar, aquele tipo de ambiente, de trabalho, de chefe, por conta do seu pai. Quando a gente entende essa parte sistêmica da nossa vida, a gente começa a perceber por que eu entrei em algumas ciladas, né? Até de relacionamento, por exemplo. Às vezes você entrou no relacionamento idealizando que aquele relacionamento seria diferente do relacionamento que você viu dos seus pais. Que você viu que sua mãe não deu certo, que você viu que seu pai não deu certo, você viu que seu pai era, sei lá, um cara que não foi legal com a sua mãe, que abandonou sua mãe, seja lá o que for. Você acaba, por lealdade, atraindo um padrão repetido da sua família, repetido da sua mãe, repetido da sua avó, por dor, né? Você está sendo leal a uma dor de uma mulher da sua família. É interessante a gente entender essa dinâmica para que você entenda como funciona esse corte energético. Então, ali você rompe esses laços de dor, de sofrimento, de tudo aquilo que foi causado para você ou através de alguém que chegou até você. Outra coisa que é importante falar é que é feita uma leitura para isso. Ou você está fazendo uma leitura completa e alguém falou, olha, talvez você precise fazer aqui um corte energético, talvez você precise se divorciar energeticamente dessa situação ou dessa pessoa. Às vezes a sua própria cartomante ou taróloga já está falando isso para você. Ou
você não sabe, mas você sente alguma coisa travando dentro de você, você sente que precisa fazer algum movimento, você só não sabe por quê, você não sabe como. E aí é interessante que você busque o oráculo que está sendo autorizado para você fazer ou não. Em toda leitura que eu faço, eu percebo ali que a pessoa precisa fazer um corte energético. Às vezes não, às vezes ela só está com uma crença mesmo. Desculpa, gente, estou olhando o microfone porque às vezes eu não sei se ele está falhando. Às vezes é isso, você só está... às vezes a própria leitura, ela diz que você precisa fazer algum movimento ali, é um banho, é um corte, é uma constelação familiar, é uma apometria, né? Ou é uma crença limitante que você tem, que você precisa limpar. Então, os caminhos são dados para você. Ah, mas eu preciso... Nossa, mas eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que fazer muita coisa, gente. Porque a gente veio de muitas crenças dos nossos antepassados. Eu também ainda tenho muitas crenças. Eu tenho 52 anos e eu continuo limpando, eu continuo tentando tirar algumas coisas dentro de mim para me tornar um ser humano um pouquinho melhor. Acho que o corte energético, para mim, ele traz um resultado muito forte, assim como a apometria também. Eu acho que a apometria e corte energético são fortíssimos e traz um resultado impactante na vida das pessoas, desde que elas estejam abertas a isso, estejam dispostas a essa mudança. A gente utiliza velas. Eu tenho vários tipos de velas, de cores, né? Eu vou deixar o link dessa vela aqui, desse kit de vela, inclusive, que eu comprei no Mercado Livre, que vieram 50 velas. Eu achei muito interessante. Eu comprei preta e vermelha. Não veio nesse plastiquinho que eu botei para separar. De repente você está querendo trabalhar com isso e você não sabe como começar. Eu acho que é interessante você comprar já e deixar guardado esse material com você. Ou então também, se você faz algum tipo de agrado para seus Exus, para suas pombagiras, aqui também, preto e vermelho é o ideal para eles. Mas eu gosto de trabalhar com essas cores porque o vermelho remete à paixão, remete ao amor, remete a algo intenso. Não necessariamente só a paixão e amor, mas uma intensidade que aquela situação, aquela relação pode ter trazido para você. E as velas pretas, para mim, o simbolismo depende da situação também, mas eu acho que é a sombra, né? Aquela situação difícil que você está vivendo. Nem sempre, na hora do corte, a pessoa apresenta a vela preta dizendo que ela está se sentindo num luto, num término de algum relacionamento, de um término de trabalho, término de um lugar. Nem sempre, mas, porque algumas pessoas já chegaram a apresentar o luto por algo positivo. Ela olhou para aquela vela preta e viu ali que era prosperidade. Mas no entendimento, né, dessa técnica, talvez ela tivesse numa sombra, ela via prosperidade com algo ainda, por mais que ela visse que ela era próspera, mas por quê? Associada a quê? Ela via essa parte ainda um pouco sombria na vida dela. Eu coloco sempre a vela branca para o anjo da guarda. Eu acendo a primeira vela para o anjo da guarda da pessoa, pedindo proteção, pedindo que ele ancore ali aquele ritual e ancore essa pessoa, né, para que ela se sinta fortalecida, protegida, blindada. Eu aprendi vários formatos de corte energético, né? Tem o formato que você faz aqui, acho que vocês já devem ter visto, e vai colocando em cada vela e cria um emaranhamento ali entre as pessoas. E tem um outro formato que eu fazia que eu estou amarrando tudo aquilo que é ruim para que vá embora. Não amarro as pessoas. Eu coloco todas as situações que ela não gosta, que ela não quer, eu ato isso tudo e coloco dentro do caldeirão para queimar. Todos os sentimentos dela, se ela tem raiva, se ela tem mágoa, se ela tem tristeza, se ela tem escassez. Então eu faço isso dessa forma. E aí tem as outras velas, que umas representam a saúde, a prosperidade, né? Tem a vela amarela, a laranja. As cores também, elas podem trazer uma resposta para ela, de alguma forma. Na verdade, não é a resposta que eu quero dizer. As cores trazem um significado para aquele momento que ela está vivendo.
autorizado, né? Ela quer, ela deu o primeiro passo, autorizado, ancorado pelo anjo da guarda dela, a gente começa a fazer a dinâmica. Não necessariamente você precisa estar online comigo. Eu posso fazer, eu coloco o nome, faço tudo do jeitinho das pessoas, crio todo o ritual daquele corte e envio para você o vídeo, envio para você a foto. Mas tem gente que gosta de estar ali presente, online, fazendo, tem gente que sente coisas, sente dor de cabeça, tem gente que fica enjoada, tem gente que chora, tem gente que vê a presença de algumas pessoas da família, tem gente que entende alguma coisa que aconteceu com uma bisavó que ela nem sabia, depois ela vai perguntar a alguém da família, aquilo de fato aconteceu. Então eu acho que é uma técnica muito poderosa, muito forte, quando bem feita e feita com responsabilidade e seriedade, ela traz o resultado da pessoa. Lembrando que sempre que a gente faz uma dinâmica dessa, a gente precisa também fazer o dever de casa quando a terapeuta passa. Olha, agora você tem que fazer uma carta para fulano de tal e queimar essa carta e evitar falar daquele assunto, evitar conversar com as pessoas sobre aquele tema, para que aquilo vá se diluindo aos poucos, né? Porque a mente mente. Quanto mais eu deixo que a minha mente fique produzindo os pensamentos daquilo que eu não quero mais, vai mandar mais daquilo. Ao contrário, quanto mais a gente fala de um negócio, mais aquilo vai crescendo e vai se repetindo. Então, a partir do momento que você faz o corte energético, não é uma mágica que a partir de agora aquela pessoa não vai te procurar, muito pelo contrário, pode até ser que você faça o corte energético com aquela pessoa e do nada aquela pessoa te procure. Mas aí você tem que entender qual foi a dinâmica que você fez para chegar no ponto que você não quer mais aquela pessoa e aquilo te fortaleça para que você esteja disposta a dizer um não para aquela pessoa, que você realmente tirou ela da sua vida. O corte energético ele é para mais para esse caminho e o divórcio energético dentro da apometria é um outro caminho, que não necessariamente você esteja tirando aquela pessoa da sua vida. Eu já fiz vários divórcios energéticos de pessoas da minha família, de amizades, pessoas muito queridas, e que na verdade nós tínhamos um laço, um pacto de lealdade de alguma coisa e eu precisei fazer para que transmutasse aquela relação, viesse de uma forma diferente. Já eu acho que o corte, o laço energético é realmente quando chegou ao limite. Tipo, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais essa situação, eu quero que isso saia da minha vida, eu quero trazer uma limpeza nisso aqui. E aí eu acredito que o corte ele tenha uma função diferente do divórcio energético. Bom, esclarecido tudo isso, eu quero que você me conte aí nos comentários. Você já fez divórcio energético? Você já fez corte de laços energéticos? Você já ouviu falar? Você já viu algum vídeo sobre isso? Faz sentido para você? Me conta, que eu quero saber muito mais sobre isso e a gente vai trocando essas ideias aqui. Lembrando que eu vou deixar o link, se você quiser aprender alguma técnica dessa, também vou deixar meu contato, que você pode entrar e falar comigo, para que a gente possa colocar até esse tema no Desperta também. Vou colocar o link da comunidade Desperta, caso você queira marcar uma consulta de baralho cigano ou dos Exus da Pombagira para saber se você precisa fazer um corte energético com alguém. Acesse de alguma forma para a gente ver através dos oráculos se está permitido que você faça o corte ou o divórcio energético através da apometria dessa situação ou dessa pessoa da sua vida. É isso, gente. Se cuida, um beijo e até a próxima. Tchau!